Will Smith agrediu o comediante Chris Rock na entrega do Oscar de 2022, e isso tem gerado muita discussão e divergência de opiniões entre público e fãs. E como discernir se essa atitude dele é justificável ou condenável, se nós vivemos na geração de maior divergência de opiniões da história da humanidade? Nesse vídeo eu quero demonstrar como fazer uma análise, pelo menos no mínimo sã, em relação a um evento como esse. Existe uma infinita divergência de opiniões e pessoas que estão de um lado, de outro, e outras ainda em cima do muro. Então, existem pessoas que vão falar: não, mas você não deve mexer com a família de um homem, ele está certo, isso mostra como ele protege a família e como ele é pró-família. Já outras pessoas vão dizer: não, mas você nem conhece a história do casal, eles têm um relacionamento aberto, então ele fala que defende a família, mas ele não entrega lealdade para sua esposa. E aí cria-se então uma tremenda divergência de opinião. Mas o interessante nessa história é que existe um ponto de referência fortíssimo que nos dá uma dica muito clara se essa atitude foi certa ou errada. E esse ponto de referência é o próprio Will Smith. Então existem uma série de aprendizados que dá pra gente extrair desse fato que aconteceu. Primeiro, toda vez que um homem age contra os seus valores, os seus princípios éticos, isso vai acarretar em algum tipo de sofrimento, em algum tipo de ônus. Isso vai custar alguma coisa para ele. Segundo, o desequilíbrio emocional, ele pode ser muito mais forte do que os valores, as éticas, os princípios que você carrega dentro de você mesmo. Se você não conseguir controlar as suas emoções vão controlar os seus resultados. Então, se você parar para pensar, existem inúmeras situações onde quando o homem perde a cabeça, quando ele perde o temperamento, ele perdeu a guerra naquela hora, ele perdeu a discussão. Terceiro, independente do que fazem para você, você pode utilizar como um impulsionador para te elevar a um próximo nível, mesmo diante de uma situação onde você se sente agredido, como o Will Smith se sentiu agredido pelo Chris. O Chris fez uma piada, o Will Smith se sentiu agredido, e ao invés de pegar essa energia negativa que foi jogada para cima dele e impulsioná-la para uma coisa positiva que ele poderia ter feito, ele acabou respondendo de acordo com a resposta emocional que ele teve. Por exemplo, o Will Smith é uma figura pública. Isso quer dizer que o seu personal branding vale alguns milhões em termos de marketing. O número de seguidores, a sua popularidade, etc. Ele poderia ter pego esse discurso, poderia ter verbalizado o quanto ele tinha sido ofendido e ter feito um discurso que teria deixado todo mundo em choque. Isso poderia ter acarretado em muito mais números de seguidores, enfim, isso poderia ter trago para ele um impulsionamento da sua marca. Mas na verdade ele respondeu de acordo com as emoções, e aí agora o público está dividido e certamente isso vai acarretar em mais coisas negativas por conta da sua imagem, por conta da agressão, do que coisas positivas. Todas as vezes que você guardar uma mágoa no seu coração, um rancor ou alguma coisa negativa, isso vai sair para fora de alguma forma. Em 2016, o Will Smith já havia tido um atrito e ele já tinha pego mal por uma piada que o Chris tinha feito com a sua esposa. Talvez ele tenha guardado isso no seu coração, e aí esse evento de 2022 na entrega do Oscar foi somente a gota d'água, ou então a porta aberta que o Will precisava para liberar aquele rancor que havia sido guardado no coração dele. Ou seja, quando você guarda uma coisa no seu coração, é só uma questão de tempo até que isso cresça e saia para fora de alguma forma, e quase sempre negativa. Quinto, nós devemos primeiramente ter compaixão antes de julgar uma pessoa. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui não é julgar, porque se você percebeu, todo o ponto de referência que eu utilizei foi em relação ao próprio Will Smith. Ele mesmo quem disse ter se arrependido, ele mesmo quem condena a sua própria atitude. Não compete a mim ou a você sentar aqui e ficar analisando se a atitude dele é condenável ou se não é. Isso quem faz são os bobos, e não é o nosso papel. O papel do bobo é ficar analisando se a pessoa fez certo ou se ela fez errado, se ela vai subir ou se ela vai descer. Isso é ficar cuidando da vida dos outros. Se você cuidar da sua própria vida, o único ponto de referência que você vai ter para tomar uma decisão ao analisar o caso, porque dá para você extrair muitas lições disso. O sábio, ele vai olhar para uma situação, ele vai extrair lições disso e vai seguir em frente com a vida dele sem julgar a outra pessoa. Então a quinta lição aqui é a lição da compaixão. Se você tiver a capacidade de não ficar julgando se o Will Smith prega tanto sobre paz e alegria e amor e mensagem de esperança, como é que ele faz uma coisa dessa? Não, ele deveria ter feito mesmo porque ele estava defendendo a família. Se você ficar nesse pé de guerra consigo mesmo em termos de argumentos, ou mesmo se você tomar um posicionamento ou outro, você não vai estar agindo com sabedoria, porque número 1, você não vai extrair o tanto de lições que você poderia. Número 2, você está falando da vida de uma pessoa e não vai mudar nada na sua. E número 3, quando você aprende lições através do erro ou acerto de outras pessoas, você se torna muito mais sábio. Então espero que esse conteúdo tenha agregado alguma coisa na sua vida, e se eu puder deixar um pequeno resumo que feche isso tudo que nós falamos, esse seria o maior aprendizado de todos.
Os bobos é quem ficam olhando e observando, falando da vida das pessoas. A pessoa fez certo, a pessoa fez errado. A pessoa está indo bem, a pessoa está indo mal. E isso não leva você a lugar nenhum, não faz você crescer e não tira você do lugar. Os sábios observam, analisam e modelam aquilo que as pessoas fazem, seja de bom, seja de ruim. Então deixa o like e comenta aí o que você achou dessa atitude do Will Smith, ou se você consegue aprender mais alguma coisa sobre isso. Isso mostra que você vai estar num outro nível de sabedoria.